A última vez que eu gravei o vídeo assim, eu acabei passando por uma recaída bem forte. Eu fiquei pensando, pra que que eu vou me esforçar? Do que serve todo o esforço que eu tô fazendo? E nisso, todas as vezes que eu escutava o meu vídeo, eu olhava pra mim com um olhar de desdém, um olhar de desorgulho, digamos assim. Porque você fala tanto e não faz metade do que fala? Porque você é uma pessoa tão posada, sabe? Parece que aquela pessoa que eu olho não é verdadeira. Parte disso pode ser verdade? Pode ser. Às vezes eu tenho um lado que só aparece quando eu tô gravando. Mas não quer dizer que eu não sou completo. Não quer dizer que eu não estou sendo verdadeiro. E nisso eu me peguei pensando, pra que existir? Pra que me esforçar? Eu acho que já tá óbvio, mas isso é o meu clássico episódio de autossabotagem. Deve acontecer de vez em quando. Já tava aparecendo os sinais que isso aconteceria, mas aconteceu do mesmo jeito, sem que eu conseguisse evitar essas coisas. Quando eu falo pra eu ser gentil comigo mesmo, é a última coisa que eu penso quando essas coisas vêm de uma maneira repentina. Como que eu vou conseguir ser gentil comigo se eu me odeio? Como que eu vou me esforçar pelas coisas que eu gosto se eu me odeio? Como que eu vou me permitir ser amado por outras pessoas se eu me odeio? E como continuar fazendo? Se existe tanto ódio para tanto amor que quero espalhar, qual é a raiz do meu ódio? Qual é a raiz da minha vontade de parar de tentar, parar de insistir? A maior parte é trauma da infância. É que quando eu era jovem eu tive uma ótima referência do que eu não devia ser de forma alguma. E essa referência martela na minha cabeça. Eu não posso ser como aquela pessoa. Mas todas as pessoas elas têm um lado bom e um lado ruim, certo? E eu conheci o lado bom. Então, qual parte desse meu lado bom que aparece aqui vai refletir no meu lado ruim, entende? Então eu tenho medo de parecer alguém bom e ser alguém ruim. Eu tenho esse constante medo, uma constante dúvida que não aceita ser elogiado de todo o coração. Se as pessoas olham pra mim e dizem: "Nossa, você é incrível, você é maravilhoso", eu vou aceitar, eu vou agradecer, mas como forma de educação. Nunca é um agradecimento que gera uma felicidade emocional dentro de mim. E a culpa é delas por não conseguir me alcançar? Não. A culpa é minha de me distanciar. Mas será que a culpa é só minha? Também não. Eu preciso de ajuda, eu preciso de um tratamento psicológico. Eu não fui atrás porque sou um idiota, mas se você tem, procure. E eu falo isso pra mim também, porque eu vou ver esse vídeo, eu fico revendo meus vídeos em loop. Tipo, que parte de tentar ser gentil eu tô colocando em prática? Eu me questiono tanto, eu me pergunto tanto porque eu me esforço, porque eu continuo. E é aí que você percebe a hipocrisia, porque eu já respondi essa pergunta tantas vezes, mas eu continuo me perguntando continuamente, como se fosse uma piada de mau gosto. Eu me esforço, porque se eu não me esforçar eu vou me sentir triste. E eu quero me dedicar pelas coisas que eu gosto, porque eu gosto dessas coisas e eu gosto de me dedicar. E é simples assim, é uma pergunta simples. A todo momento eu fujo do que da questão, digamos assim. Eu me prolongo demais em pensamentos curtos e rasos que às vezes só preciso de um sim e de um não. Ou de um não sei, né? Porque a gente não é de ferro. Eu pego uma pergunta que é essa palma da mão e eu vou lá, eu viro ela do avesso, aí eu faço essa aproximada para você ver uma perspectiva, por exemplo, uma aproximação de câmera para tu ver como ela se mexe, muda os dedos, muda a combinação, e tudo isso são pensamentos que no fim começaram de uma palma de mão. E eu dou toda essa marabolência de mãos para no fim chegar no cotovelo. E o cotovelo não foi o ponto inicial, o ponto inicial foi a mão. Eu tava aqui de boa e do nada eu cheguei aqui, ó. Oh, meu cotovelo. Tá ligado? Foi uma analogia um pouco estranha, mas a parada é que se eu chego num quesito e numa questão e fico me perguntando por que eu faço daquilo, eu dou toda uma volta. E às vezes essa volta é boa porque te faz se conhecer melhor. Só que a parada é que isso se tornou um vício. E toda vez que eu vou pensar em alguma coisa, eu dou muitas voltas, muitas voltas, muitas voltas, mesmo que a resposta esteja clara. E talvez seja um traço da minha personalidade. Eu não tô dizendo que isso é um problema em si, mas que o excesso vai te fazer mal. Às vezes tá tudo bem pensar em coisas simples como elas são. Simples. Mas eu não sou nem um pouco a favor em pensar que tudo é simples, velho. A vida é muito complicada. E eu sou basicamente uma criança ainda, né? Mas eu sou um adulto, obviamente, mas tô dizendo que eu sou uma criança no sentido de que eu preciso aprender muitas coisas e eu vou continuar aprendendo muita coisa. E às vezes eu acho que falta isso pros adultos, como eu, porque eu sou um adulto, mas eu sou um adulto jovem. Falta isso de ter esse espírito, um espírito criança de curiosidade, de procurar saber, de procurar entender,
mesmo que você não concorde. Mas isso é uma utopia própria minha, né? Uma utopia da curiosidade, uma utopia do saber. Então não sei se entra muito no quesito que eu quero falar aqui. Enfim, esse vídeo não tem nada demais, eu sei, às vezes a maioria dos vídeos eu termino assim, falando que não tem nada demais, mas é que realmente eu só queria comentar sobre uma recaída que eu tive, então eu não tô com muito psicológico pra falar tipo assim, nossa, se você recair, faça isso ou faça isso. Mas uma coisa que muda muito quando você está mal é ter apoio, ter apoio. Ter apoio e tentar se apoiar, mesmo que você se odeie, como eu. Porque, cara, eu me xinguei muito, eu tive um ódio muito fodido pela minha própria pessoa. E o pouco que eu consegui me apoiar já ajudou bastante, sabe? Foi muito pouco mesmo, mas ajudou, faz uma diferença impressionante. Então, se você está com problema, procure ajuda. Nem que seja de si mesmo, mas tente optar por ajuda de outras pessoas também. Enfim, é isso. Me recuperando de uma recaída, desenhando também, né? O desenho não ficou tão diferente ou tão mágico como eu costumo fazer, com aquelas poses assim, com perspectiva, o braço lá na puta que pariu, ocupando metade da cabeça. Mas foi um desenho, né? Então serve, não tá ruim. Se cuidem, bebam água e tchau.